lá. Aqui quem fala é a Fuinho, professora de Química. Nós vamos trabalhar neste vídeo os principais polímeros de adição e de condensação. Então, vamos lá. Vocês já sabem que os polímeros de adição são aqueles formados a partir de uma reação chamada reação de adição. E na reação de adição, sempre a gente deve encontrar uma estrutura insaturada. Então, se nós começarmos a falar dos principais polímeros de adição, já que a gente pode ter uma infinidade de polímeros, a gente começa falando de uma estrutura mais simples. A estrutura mais simples para ser insaturada precisa ter 2 carbonos e uma dupla. Se a gente colocar 2 carbonos e uma dupla, a gente acaba de montar o eteno, que é também conhecido como etileno, como nome particular. Como eu já falei anteriormente, na reação de formar polímeros de adição, a parte mais importante é você focar na ligação dupla e o resto você vai colocando ao redor. Não coloque aqui na linha, porque a parte principal é a gente quebrar essa ligação, pi, abriu e copiou N vezes. O nome do polímero sempre é formado assim, a partir do nome do monômero, colocando poli na frente. Então, se eu tenho o meu monômero, que é o eteno ou etileno, quebrou, abriu, uma ligação para cada lado, eu acabei de formar o polietileno, que é o plástico mais simples que a gente tem em qualquer sacolinha de mercado. Bom, outros polímeros vão ser formados por reações semelhantes. A única diferença são os grupos que a gente vai encontrar ligados ao redor desses 2 carbonos. O etileno é o mais simples, eu só tenho 4 hidrogênios. O polipropileno, que é um outro polímero, é formado a partir do propileno. Propileno é nome particular de propeno. Então, olha lá, eteno, etileno, propeno, propileno. Então, como já combinamos, deixem só os 2 carbonos com a ligação dupla e o resto você vai apenas pendurar. Então, olha a diferença. O eteno, ele tem lá 3 hidrogênios e um outro hidrogênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Comparado com o propileno, aqui eu tenho um grupo CH3. Porque a cadeia normal do propeno, eu dobrei essa cadeia, deixei o grupo CH3 para baixo. Abri a ligação, uma para cada lado. Então, o polipropileno, que é um outro tipo de plástico, você vai ter a estrutura do polímero com o grupo CH3 montado embaixo. Junto disso, podemos ter o famoso PVC. PVC, que vem do monômero chamado de cloreto, porque tem um cloro de vinila. O radical derivado do eteno é chamado radical vinil. Então, o nome oficial disso é cloreteno, ou no particular, cloreto de vinila. Então, se eu tenho um cloro pendurado, abriu, uma ligação para cada lado, eu tenho um cloro pendurado, o meu polímero é chamado policloreto de vinila. Abreviando isso, policloreto de vinila virou sigla PVC. Do mesmo modo, nós podemos ter o polímero bastante comum no nosso dia a dia, conhecido como Teflon, para ficar mais fácil um pouquinho na hora de falar, comercializar. O Teflon nada mais é que o eteno, lembra sempre da dupla, que no lugar dos 4 hidrogênios ao redor do eteno, eu tenho 4 átomos de flúor. 1, 2, 3, 4 átomos de flúor. Então, por isso, 4 tetra, flúor ligado ao etileno, que é o eteno. Então, quebrou, abriu, uma ligação para cada lado. O que vai acontecer? Abriu, flúor. Vai formar o politetrafluoretileno. Para não falar esse palavrão grandão aqui, vamos simplificar com a sigla Teflon. Então, nesta lista, nós temos os 4 polímeros de adição
mais pedidos no dia a dia. Polietileno, que é só o eteno. Só eteno. Polipropileno é o eteno com carbono a mais, então tem 3 carbonos. PVC é o eteno com cloro. E o teflon, que é o eteno com os 4 átomos de flúor. Diversas maneiras diferentes a gente tem para representar esses polímeros e monômeros. Nem sempre os hidrogênios, por exemplo, estarão assim todos abertos. Se quiser, pode colocar, polietileno. Vou deixar em aberto, sempre deixa aberto, porque é a continuidade da cadeia. Escrevo CH2, CH2, deixa aberto, escreveu N vezes. Então, é uma maneira mais simples de mostrar, por exemplo, este polietileno. Outros polímeros de adição são também comuns do nosso dia a dia. Em relação às provas de vestibulares, aparecem, mas com um pouco menos frequência. O poliestireno, que vem, olha de novo a base do eteno, 2 carbonos com uma dupla, só que agora eu tenho um benzeno pendurado, então é o vinilbenzeno. Vinilbenzeno tem nome particular e muito usado, chamado de estireno. Abriu a ligação dupla, uma valência para cada lado. Então, agora eu tenho poliestireno, que é um tipo de plástico muito comum quando expandido com ar, utilizado como isopor. Então, isso aqui é um isopor, por exemplo. Outro é PVA. PVA é o poliacetato de vinila. Vinila é o que sobra do eteno. Isso aqui é o radical vinil. É o eteno e aqui eu deixei em branco. Em branco, aqui eu coloco o acetato, que é aquele grupo que veio do ácido acético ou etanóico. Então, olha lá, 2 carbonos, dupla O, OH. Então, o ácido acético, aqui teria um H. No lugar do H, eu tenho um vinil. Então, isso é o poliacetato de vinila. Quebrou a ligação dupla, não interessa o acetato, deixe pendurado. A parte principal da reação de polimerização é a ligação dupla. Pegou a dupla, abriu, deixou o acetato pendurado, e isso, então, é chamado de poliacetato de vinila. PVA é, por exemplo, muito utilizado em tintas, a látex, que é a tinta de PVA. Outro polímero bastante comum no nosso dia a dia é o poliacrilonitrila, ou também chamado de acrilon. Comum aonde? A lã sintética. Então, essa lã sintética, ela tem a base aqui, de novo, deixa dupla, só que aqui eu tenho uma nitrila, C-tripla-N. Então, isso é chamado de acrilonitrila. Abriu a dupla, uma ligação para cada lado, a nitrila continuou pendurada. Então, poliacrilonitrila é, então, um outro tipo de polímero conhecido como acrilon ou lã sintética. Mais um na mesma base, começando de uma dupla na cadeia, sempre deixe uma dupla, pendure o resto. O resto aqui eu vou ter um radical metil para cima e um outro éster aqui embaixo. Então, este composto é chamado metilacrilato de metila, que ao quebrar essa ligação, abriu, formou, então, o polimetilacrilato de metila, que é, no dia a dia, conhecido como acrílico comum. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, esses polímeros iniciais que a gente tem aqui, a base que é o eteno, o polietileno, polipropileno, até o PVA, são também chamados, muitas vezes, de polímeros vinílicos, já que a gente tem o vinil como base. Esses outros já são chamados de polímeros acrílicos, o poliacrilonitrila, polimetilacrilato de metila, porque eles são considerados derivados do ácido, com o nome particular, ácido acrílico, ok? Que ácido acrílico, na verdade, é o ácido propenóico.
mas a base de todos que a gente viu ali é uma base contendo 2 carbonos e uma dupla. Atenção, atenção agora, que nós vamos começar de um monômero um pouquinho maior. Vejam bem, 1, 2, 3, 4 carbonos e 2 duplas. Toda vez que vocês tiverem um monômero começando de 4 carbonos e 2 duplas, que nós chamamos de um butadieno, você vai ter a formação de uma borracha. Sempre. Borracha começa de 4 carbonos com 2 duplas. Quando você tem nesse butadieno 1,3, um radical metil pendurado, essa é a única borracha considerada borracha natural. Se você tiver qualquer outra coisa aqui diferente do metil, que seja hidrogênio, cloro, o que você quiser, benzeno, aí serão borrachas consideradas borrachas sintéticas. Então, olha lá, o que vai acontecer sempre? Eu tenho ligação pi, ela é fraca, quebra e abre. Mas é que eu tenho duas. Como eu tenho duas, aqui vai abrir, vai sobrar uma ligação para a ponta, outra para cá. Nessa ligação dupla aqui, a pi vai abrir, uma ponta para cá, outra para lá. Então, essas duas aqui vão fechar, formando uma dupla no meio. E aí, vai ter a liberação de uma valência em cada ponta, podendo adicionar, adicionar, adicionar. Então, esse tipo de adição, a partir de um dieno, é chamado de adição 1 e 4. Você vai adicionar no primeiro carbono da cadeia e no quarto carbono. As duas duplas são quebradas e dá origem a uma dupla no meio e a adição vai ser nas duas pontas. Essa é a borracha natural. Por quê? Porque tem um radical metil. Se eu tiver alguma outra coisa diferente disso, por exemplo, 1, 2, 3, 4, duas duplas, é um dieno. É um butadieno. Mas é que eu tenho hidrogênio, então já é uma borracha sintética. Essa borracha sintética que vem do butadieno e de estireno junto, lembra que o estireno foi utilizado lá atrás para fazer o poliestireno, que é um tipo de plástico, isopor. Uma borracha com plástico, isso aqui é conhecido como Buna-S, que é a borracha sintética, é a borracha, por exemplo, utilizada em pneus. Bom, podemos falar de mais um tipo de borracha, conhecida como neopreno. Neopreno vem do monômero, que no lugar do metil lá embaixo da borracha natural tem um cloro. Então o monômero é chamado de cloropreno. Adicionou, a dupla veio para o meio, abriu, pendurou um cloro, isso é o neopreno. Muito bem, muitas borrachas, quando a gente tem essa produção, elas são muito moles. Aí, para tentar deixá-las mais duras, mais resistentes, inclusive ao calor, termorresistentes, são feitos processos chamados de vulcanização. Então, o que seria uma vulcanização? Que é, então, feita nas borrachas. E aí nós temos o termo, essa borracha é uma borracha vulcanizada. A vulcanização nada mais é que a adição de enxofre nas ligações duplas dessas borrachas, nas duplas que vão ficando aqui nas cadeias. Você abre, adiciona enxofre, e aí essa borracha ela fica mais resistente. Quem fez esse processo de vulcanização foi um carinha bastante conhecido chamado de Goodyear. Então, é aquela borracha vulcanizada usada, por exemplo, também na fabricação de pneus. E agora nós vamos falar dos polímeros de condensação. Polímeros de condensação, vocês se lembram que são aqueles que nós formamos o polímero e a principal característica é perceber que, além do polímero, há eliminação de alguma substância mais simples, menorzinha, como água, alguns ácidos, coisas do tipo. Os principais polímeros de condensação, eles podem ser agrupados em dois tipos, os poliésteres e as poliamidas. Ou seja, um polímero que vai formar a função éster
ou um polímero que vai formar a função amida. Como vocês bem sabem, um éster, como ele é formado? A partir de uma reação entre um ácido e um álcool. Ácido, álcool, éster mais água. Então aqui eu peguei um ácido, chamado ácido tereftálico, um ácido, aqui eu tenho um álcool, que é o etileno glicol, e isso sai água. Se eu tiver só uma vez a função ácido, só uma vez a função álcool, vai formar uma ligação só, formando um éster só, um éster. Agora, se eu tiver dos dois lados a função ácido, dos dois lados a função álcool, vai sair de novo outra hidroxila do ácido, outro hidrogênio do álcool, formando uma segunda água. Então, aqui abre a cadeia, valência livre. Então, eu tiro as duas hidroxilas do ácido, as duas. Deixa aberto, aqui em azul. Aí ficou dupla O, tiro os dois hidrogênios do álcool. Ligou, formou um éster, ligou novamente, uma dupla O, um outro éster, e continua, formando muitas vezes a função éster. Por isso, nós temos poliéster. Poliéster, este especificamente, onde usamos o ácido tereftálico e o etileno glicol, é formado o politereftalato de etileno, mais conhecido como PET, utilizado nas garrafas do tipo PET. Ok? Agora, é lógico que eu não preciso ter só esse ácido, só esse álcool. Toda vez que eu tiver dois ácidos e dois álcoois, eu vou formar um outro tipo de poliéster, por exemplo, na fabricação de vários tecidos usados na confecção de roupas. As poliamidas, nós temos uma reação semelhante, uma reação de condensação, eliminação, por exemplo, de água. Então, para poder eliminar e formar uma cadeia muito grande, eu preciso ter duas vezes o grupo funcional. Uma poliamida bastante comum é um nylon, também conhecido como nylon 6,6. Por que 6,6? Porque vem de um diácido carboxílico, tem que dobrar a função para formar um polímero, de 6 carbonos, o ácido hexanodioico, e de uma diamina de 6 carbonos, por isso 6,6. O que vai acontecer? Sai hidroxila do ácido, sai hidrogênio da amina. Eliminou, saiu água. Na outra ponta, de novo, hidroxila, hidrogênio, outra água, 2N de água. E aí formou dupla O, ligou o nitrogênio, e isso aqui significa a função amida. Como isso vai se repetir diversas vezes, então eu falo que um nylon, por exemplo, vai ser um polímero da categoria poliamida. Essa ligação, bastante comum, ela é chamada ligação amídica, porque dá origem a uma amida, também conhecida como ligação peptídica, tão comum na formação das proteínas. Sim, das proteínas. Então, vocês já sabem que as proteínas são estruturas extremamente grandes, formadas pela união de muitas molequinhas de aminoácidos. Então, olha, aminoácido. O que quer dizer isso? Amina com ácido. Do mesmo jeito que o nylon, que eu tenho uma amina e eu tenho um ácido. Agora, num aminoácido, eu tenho as famosas ligações peptídicas. O que seria uma ligação peptídica? É exatamente essa eliminação de água para formar uma amida. Então, a proteína é uma amida. Como é uma estrutura muito grande, essa amida ela vai se repetir muitas vezes. Então, a proteína é uma poliamida. Então, proteína tem uma formação de um polímero natural, que é uma poliamida, semelhante à formação, por exemplo, do nylon. Outros polímeros, também classificados como poliamidas, poderíamos mostrar aqui, como o Kevlar ou Kevlar, muitas vezes.
Lembra que para fazer estrutura repetidas vezes, eu tenho que dobrar a função. Então, vem de novo de uma diamina. E aqui pode vir de um diácido ou de um aleto de ácido carboxílico. Um dialeto de ácido carboxílico. Esse é o mais comum. Essa amina é chamada de paradiaminobenzeno. Este aleto de ácido carboxílico é o cloreto de para-tereftaloíla. Vai sair o hidrogênio da amina e vai sair o cloro desse aleto de ácido carboxílico. Se fosse aqui um ácido carboxílico, teria o H, formaria água. Nesse caso, sai formando o HCl. Na outra ponta, sai de novo o outro hidrogênio daqui, outro cloro do outro lado, formando 2 grupos de HCl. E a união aqui, de novo, N-O, que vai ter, então, a função amida. É uma outra poliamida. Este Kevlar, ele é muito utilizado por ser bastante resistente e leve. Então, coletes à prova de bala, por exemplo, utilizados pela polícia, vários materiais de alta resistência, mas que precisam ser leves, são feitos a partir de Kevlar ou Kevlar, como capacetes, enfim, é um material bastante resistente. E a resistência se dá pelos anéis aromáticos, assim como nós vimos também outros polímeros que tinham anéis aromáticos. Volto aqui no PET, da garrafa PET, onde a gente tem aqui, ó, o anel aromático vai se repetir, dá uma resistência bastante grande a esse tipo de plástico. Por isso que uma garrafa PET, inclusive, demora muito para sofrer uma decomposição, certo? Então, esse anel aromático, ó, anel aromático, dá uma resistência bastante grande. Outro polímero pertencente ao grupo das poliamidas, a gente conhece pelo nome de baquelite ou baquelita, às vezes aparece assim, que é formada a partir da reação de fenol com formol. Fenol é o fenol comum, hidroxibenzeno, e o formol é o metanol, um aldeído. Nesse processo, o que a gente vai ter? Vai formar água, saindo 2 hidrogênios, 1, 2, e o oxigênio lá do aldeído. Aí isso sai, esse grupo CH2 vai ligar do ladinho aqui do fenol. Então fica um fenol, um grupo CH2, outro fenol, outro grupo CH2. Isso, baquelite, é utilizado como fórmica, às vezes em vários tipos de móveis. Enfim, nós vimos aqui os principais polímeros utilizados no dia a dia. Não são os únicos, nós temos uma infinidade de polímeros. O importante é vocês conhecerem as principais características, a diferença de um polímero de adição e de condensação e poder aplicar isso com bastante tranquilidade nas provas. Um abraço, até breve.